Os 4 cavaleiros do Apocalipse são, em ordem, pestilência, guerra, fome e morte. Soa familiar essa ordem? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de mais nada, devo deixar claro que eu sou ateu e, embora eu tenha um enorme respeito por quem acredita, eu sou extremamente cético quanto a profecias de qualquer tipo. Não acho que tenha lógica alguma. Ainda assim, a coincidência é algo bastante chamativo. Vamos entender o que está acontecendo? Pestilência, a gente teve a Covid. Guerra, estamos tendo agora na Ucrânia. Fome, bem, a Rússia e a Ucrânia produzem sozinhas 50% do trigo do mundo, além de vários outros produtos agrícolas significativos. A safra passada, que já foi colhida, está tendo dificuldades em ser exportada devido às dificuldades da guerra e múltiplas sanções. Mas pior ainda vai ser se a guerra se estender por mais alguns meses, impossibilitando a semeadura da nova safra, que precisa ser feita agora na primavera do hemisfério norte. Mas pior do que isso, muitos dos fertilizantes usados no mundo todo também são produzidos por Rússia e Ucrânia, e no momento está quase impossível comprar tais suprimentos fundamentais. Aqui no Brasil, o governo alerta que existe fertilizante por hora, mas que vamos precisar de mais até o final do ano. Se até lá não houver uma solução do conflito, podemos ter falta de fertilizante e elevação do preço da comida no mundo todo, inclusive no Brasil. Vários organismos internacionais estão alertando: podemos ter um problema de fome significativo ainda este ano, mas que pode ficar muito pior nos anos seguintes. A agricultura moderna toda tem uma produtividade enorme, mas para isso depende muito de fertilizantes. Sem esses, simplesmente não haverá comida para os 7 bilhões de pessoas na Terra. Então, tivemos 2 anos de doença, uma praga que matou milhões de pessoas no mundo todo e mal aliviou a pandemia. Estamos entrando numa guerra que, embora ainda seja uma guerra localizada, apenas a invasão da Ucrânia pela Rússia, ela possui um potencial muito grande de escalar, de envolver outros países e até eventualmente resultar em uma guerra mundial. E tudo isso pode desencadear, talvez já esse ano, talvez nos próximos anos, fome no mundo todo. Será que estamos seguindo a profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse da Bíblia? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são mencionados em 3 locais distintos da Bíblia, mas a principal descrição está no Apocalipse, no livro 6. Ali, no momento que o Cordeiro de Deus, ou seja, Cristo, quebra os 4 primeiros selos, são liberados 4 cavaleiros, um em cada selo. O primeiro monta um cavalo branco. Ele tem um arco e flecha e veste uma coroa. Não há um nome para este cavaleiro na Bíblia. Muitos interpretam ele como sendo o Conquistador, porque a Bíblia fala que ele chega para conquistar todo o mundo. E alguns até os veem com uma luz positiva devido à sua cor branca. Mas também existem pessoas que interpretam como sendo o anticristo. Outros ligam este cavaleiro que aparece em Apocalipse 6, 8 para dizer que esse primeiro cavaleiro é a pestilência. Não está claro se as informações contidas em Apocalipse 6, 8 referem-se apenas ao último cavaleiro ou a todos eles. Se forem a todos eles, fica claro que o primeiro é a pestilência, lançada por animais selvagens da terra. Um vírus vindo de morcegos, talvez? Mas a própria lógica pode favorecer esse entendimento. Afinal, como pode o primeiro cavaleiro ser o conquistador e o segundo ser a guerra? Claramente a guerra deveria vir antes da conquista, a menos que a conquista seja justamente a conquista por infecção, por um vírus. Poderíamos até imaginar que esse cavaleiro branco trazendo a pestilência do mundo são os técnicos de determinado laboratório, e o vírus como sendo a conquista sobre o mundo. Novamente, nada fica claro de forma absoluta aqui, mas sem dúvida esse pode ser um entendimento. O segundo cavaleiro monta um cavalo vermelho. É o cavaleiro que vai tirar a paz da terra, vai fazer com que os homens matem uns aos outros. Ele tinha uma espada. Esse não deixa muita margem à interpretação. Ele significa a guerra, lógico. A invasão da Ucrânia pela Rússia é uma tragédia. Muitas pessoas estão perdendo sua vida. Mas, embora trágica, não me parece, até aqui, uma guerra de proporções bíblicas. Porém, existe um risco enorme de outros países entrarem nessa guerra e isso se tornar, sim, uma guerra mundial. Eu ainda acho que o mais provável neste momento é uma derrota direta do Putin e a sua queda. Então, eu não creio que isso se concretizará. Mas, se você parar para pensar,
O vermelho do comunismo da União Soviética ainda é usado por muitos na Rússia. E o principal aliado da Rússia é a China comunista. Seriam esses os cavalos vermelhos que irão tirar a paz do mundo? O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e é normalmente associado à fome. Mas muitos interpretam também como sendo o capitalismo, por ele ter uma balança e aparentemente vender coisas, 1 quilo de trigo por 1 denário. O fato é que a oferta e a demanda é uma lei física. Se faltar comida no mundo, certamente o preço vai subir. Seja de que forma for, se essa guerra continuar por muito tempo e principalmente se ela alcançar mais países, é perfeitamente possível que isso resulte em uma fome mundial. O que será que significa o negro? A ausência de fertilizantes? A falta de trigo? Vamos ver. O quarto cavaleiro monta um cavalo amarelo, e o nome deste cavaleiro é a Morte. Parece realmente o fim do mundo. Quem sobreviveu à pestilência, à guerra e à fome acabará acompanhando Hades de qualquer forma. Curioso o nome de Hades, um deus grego da morte aqui, provavelmente referindo-se ao inferno. Note que em algumas versões da Bíblia ele é associado a Thanatos, uma entidade responsável por mortes não violentas, ou seja, no final das contas, 1/4 das pessoas do mundo simplesmente irá perecer. Provavelmente isso é o resultado de todos os cavaleiros. Mas é um fato que existem múltiplas interpretações sobre essa passagem na Bíblia. Como é muito comum em livros antigos com profecias, elas são totalmente abertas, permitindo múltiplas interpretações. E aqui o meu lado cético fala mais alto. O mais provável é que seja uma descrição tão genérica que estamos associando ela a eventos atuais simplesmente por nossa situação, não que elas foram profecias reais previstas para isso. Esse fenômeno acontece também com muitas previsões de Nostradamus, em que são tão abertas, tão abstratas, que dá para interpretar praticamente qualquer coisa como sendo aquilo. Eu, portanto, continuo achando que estamos vendo nós mesmos nessas palavras, não que foram palavras feitas para nós. O mais provável é que Putin vai cair, o mais provável é que haverá algum aumento de preço dos alimentos, mas não uma tragédia como a fome a nível global. Mas apenas por curiosidade, poderíamos estender essa coisa mais um pouco. Uma possibilidade é que essas metáforas fossem aplicáveis muito mais à situação na época que foram escritas do que na situação atual, 2000 anos depois. Por exemplo, esse último cavaleiro, repara que ele é diferente dos demais. Ele é referenciado pelo nome, ele tem referência a deuses gregos. Existem interpretações que isso se referia de fato à morte do Estado, particularmente à dissolução do Império Romano, que passou também por essas fases antes de se dissolver. O Império Romano, incapaz de proteger o seu povo da infecção, da guerra, da fome, acabou, ao final, ele próprio se dissipando. Essa interpretação fica ainda mais clara se você ver o livro de Zacarias, que está na Bíblia Católica entre os 12 profetas menores, que chama esses cavaleiros de espíritos em carruagens, cada um com um cavalo de cada cor, e aqui a função deles não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Eles são enviados à Terra apenas para vigiar e manter a paz, para manter o equilíbrio na Terra. No livro de Ezequiel, eles são anjos com 4 faces cada, também buscando vigiar a sociedade. Mas vendo todos esses conceitos, não seria muito estranho aplicar isso ao Estado moderno de direito como um todo. A morte reportada no último cavaleiro não se refere à morte de pessoas, mas à morte do Estado. Depois de o Estado provar que falhou em proteger o seu povo da pestilência, todos sabemos que as medidas estatais para nos proteger do vírus da Covid foram pífias. Evitar a guerra, ao contrário, são os estados que fazem a guerra, são estados que estão matando pessoas na Ucrânia. E da fome, tudo isso no final das contas foi causado por ações do Estado. Todas essas coisas que o Estado promete te proteger, mas não consegue. De fato, sabemos nós anarcocapitalistas que o Estado é incapaz de te proteger dessas coisas e de muitas outras. Ao contrário, são os causadores desses males. Ao final, com a morte do Estado, que lembra a ligação com Thanatos, diz que será uma morte sem dor, uma morte não violenta. Ele vai simplesmente se dissipar. Restará às pessoas recriar a sociedade sem a coação estatal e a opressão estatal. Alguns podem dizer que eu estou forçando a barra, mas pensa bem, é um cavalo amarelo, da cor do anarcocapitalismo, me parece absurdamente apropriado. De qualquer forma, ao que tudo indica, vamos presenciar, seja lá o que estiver por vir, nos próximos anos. Seja o fim do mundo, seja a reorganização dele sobre meios voluntários não coercitivos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais.
Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!